Eu já tive, por exemplo, até colaboradores dentro da nossa empresa que também tinham o mesmo sonho, o mesmo desejo de empreender, que eu, inclusive, todos os nossos funcionários lá da empresa, inclusive, do Instituto, da SSN Engenharia, tudo, até da mentoria agora, eu falo sempre, gente, eu quero que todo mundo cresça junto aqui na empresa. Ai, não tem coisa melhor, o negócio fica forte. E tem muito funcionário que às vezes entra e já é bem sincero comigo, falou, nossa, meu sonho é ter uma empresa como você. E eu dou todo o incentivo, eu dou as ferramentas, falo, o caminho é esse. Você está disposto a pagar esse preço? Ninguém quer Eu pagar. te ensino, né? Eu te mostro aqui o caminho, como que ele é feito, como que ele é trilhado. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu Super Brasil Empreendedor. Eu vou contar um segredo agora pra vocês. Fizeram um sticker meu, vocês acreditam? Com essa minha carinha assim, feliz assim, ó. Escrito, bom dia Brasil Empreendedor. Eu falei assim, é porque já pegou, né, gente? Seja muito bem-vindo à Fábrica de CEOs. Meu nome é Gleice Feltran, fundadora dessa comunidade linda aqui, que leva o empreendedorismo em tempo real pra vocês. E esse programa que você tá hoje, você que é a nossa primeira vez que tá visitando aqui a gente, é o programa Empreendedorismo na Prática. O que a gente faz nesse programa? A gente traz histórias reais dos empreendedores que, cara, fizeram história nesse nosso país e ainda continuam fazendo. Por que a gente criou esse programa? Para incentivar você a empreender junto com a gente. De repente você tem medo, de repente você não sabe como começar, de repente você já começou aí ou tá passando pelas batalhas do empreendedorismo. Aqui você consegue perceber que, cara, é tudo a mesma história, todo mundo passa dor, todo mundo passa pelos perrengues, mas o que importa é que o empreendedor, ele constrói a realidade de vida dele todos os dias. E hoje a gente tá aqui em especial com uma pessoa que, ó, eu tô querendo conversar faz um tempão, gente. Porque assim, eu vou contar pra vocês já desde já. Esse cara é amigo pessoal da família há muito tempo. E ele tem um projeto incrível de educação, que eu vou falar tudo aqui pra vocês verem como é que é. E um dia eu quero ser sócia dele, tá? Já vamos começar! Seja bem-vindo, Átila! Oi, Gleice, tudo bem? Bom dia. Obrigado mesmo aí pelo convite, né? Pra estar participando com vocês. Realmente, não é de hoje, né? Há vários meses ou anos que o Cleiton tem me convidado. Cara, vai lá. O Cleiton já te paquera, né? Então, vai desde conhecer, sempre. Né? Há muitos anos, né? Então, vai lá, vai conhecer o nosso espaço, o nosso trabalho que a gente faz, né? Aí ele comentou que relacionado a esse projeto, né, do Fábrica de CEOs e tal, e aí a gente se conversou, né, eu e a Gleice, falou, vamos gravar um podcast falando um pouco sobre a sua história, sobre o seu trabalho, o que você faz, né, como que você desenvolve tudo isso, e cá estou, né, meio tímido ainda, né, esse negócio de câmeras profissionais. Muitas câmeras, muitas luzes. Muitas luzes, né, mas a gente, mesmo já sendo um adepto, né, de gravações relacionadas a cursos técnicos principalmente, né, estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, para o nosso público, pro público da Gleice também, sobre empreendedorismo, né? E vamos lá, né? Muito legal. Tomara que eu possa satisfazer aí o ego, né? Aquilo que todo mundo está esperando aí. Perfeito. O que a gente conversou esses dias, né, que foi o que eu te convidei, é que uma galera, viu, gente, tá chegando lá na Fábrica de CEOs, eu vi o pessoal do Instagram, que já faz coisas relacionadas ao seu mercado, e eu vou pedir para você explicar melhor, mas é praticamente segurança do trabalho, coisas técnicas, coisas de engenharia, e aí eu vou querer que você se aprofunde nesse assunto comigo para eu entender, porque eu adoro um business de educação. Bacana. Gente, eu tô aqui com o Átila Souza. Quem, né, desejar aqui entrar em contato com o Átila, ele tá no Face como Átila Souza 1. O nome da empresa dele é Instituto Átila Souza. Souza é uma coisa assim, bonito, né? O seu nome, eu acho que é forte o teu nome. E ele o que ele faz ele tem uma escola de educação técnica e humana. O que ele já me contou aqui, que eu vou trazer para vocês, ele já dá os cursos técnicos, mas só que agora ele tá começando a implementar nos projetos dele uns cursos mais humanizados, de autoconhecimento, de coaching, né, de inteligência emocional, que eu acho que tem tudo a ver com o projeto que ele tem. Ele tem de 2 a 5 funcionários, este ano está fazendo 15 anos de empresa. 15 anos. 15 anos de empresa, hein, gente? E aí, o que eu já fiquei sabendo é que o Átila, ele tem 4 faculdades. 4 formações. Já vamos começar por essa parte aí. Conta pra gente.
Pô, hoje eu sou formado, eu tenho a minha primeira formação técnica é como segurança do trabalho, né? Depois disso eu fiz a engenharia ambiental, após isso eu fiz a engenharia mecânica, né? Depois da engenharia mecânica eu fiz também a especialização como engenheiro de segurança do trabalho, que aí já é uma especialização, né? E estou concluindo agora, no mês de junho, provavelmente, a engenharia elétrica e tenho uma pós-graduação também em gestão de projetos. Uau! Né? Tudo para agregar cada vez mais. E muita gente me pergunta, pô, mas por que tanta faculdade, por que tanta engenharia, né? Sendo, por exemplo, proprietário de uma escola de educação técnica, né, eu sempre prezo muito para que os nossos trabalhos, os responsáveis técnicos de cada uma das frentes que a gente atua, né, sejam um especialista no assunto. Então, se hoje eu forneço, por exemplo, treinamentos de educação na área de elétrica, eu preciso conhecer a fundo. Então, foi justamente baseado nisso, não foi nem para atender o mercado dentro de frentes, não, é para que eu pudesse ser responsável técnico, né, e especialista e poder realmente formar os meus alunos com propriedade. Então, eu sempre, por mais que eu pudesse, né, contratar outros profissionais, como a gente sempre fez, né, para atender essas frentes, eu sempre quis estar muito por dentro de cada trabalho, de cada projeto, conhecendo os detalhes, o que cada aluno possivelmente poderia aprender, né, principalmente para potencializar as capacidades do aluno. Então, eu fui estudar mesmo, me especializar, para que eu pudesse realmente ser responsável técnico de cada uma das frentes de atuação que a gente tem hoje dentro do Instituto Átila Souza. Perfeito. Né? E entender na íntegra a parte técnica daquilo que você ensina. Isso. Sabe o que eu achei bonito do que você acabou de dizer? Que você não estudou para atuar e essa narrativa veio dizendo do trabalho, né? Do tipo assim, para ser promovido em uma empresa. Não. Você estudou porque dentro da sua empresa o que você exige é que você tenha ensino para conseguir ensinar alguma coisa para alguém. Eu acredito que é inclusive um dos principais pilares que eu levo muito isso a sério dentro da minha profissão, dentro dos meus negócios, é a questão do conhecimento. Então, o conhecimento ele tem que ser muito bem aplicado e ele tem que ser realmente adquirido para a gente poder realmente se tornar especialista naquilo que a gente faz. Perfeito, né? Átila. Quando eu montei, por exemplo, o Instituto Átila Souza, né, que leva inclusive meu nome por causa dessa história, dessa trajetória, inclusive, que eu tenho, né, dentro do mercado de atuação, né, principalmente em segurança do trabalho, foi justamente pensando nisso, né? Falei, não, eu preciso realmente ter um bom conhecimento para poder levar esse conhecimento aos meus alunos. Então, tentei unir tudo que foi possível em termos, né, das aplicações que a gente faz para passar o melhor conteúdo para os alunos, no caso, nesse sentido. Né? Perfeito. E você estando no topo hierárquico dessa organização, você reflete uma cultura muito embasada em conhecimento, né? Isso. Tanto que toda empresa que a gente que a gente vai prestar, por exemplo, um trabalho, às vezes um treinamento, uma palestra, as pessoas sempre... Eu acabo levando o incentivo muito, né, para os alunos, para os treinados, né, para que eles também se desenvolvam profissionalmente, tecnicamente e vão atrás do conhecimento. Como eu tenho todas essas formações, os profissionais acabam sempre me pedindo uma orientação profissional. O que você acha dessa área? O que você entende, por exemplo, da área de elétrica? Tem mercado? Vale a pena? Né? Tanto que tem muito aluno, inclusive, que às vezes vem se aconselhar comigo para saber se realmente o direcionamento que ele está tendo na sua vida profissional, mesmo, né, é o mais adequado em termos de o que o mercado exige, né, o que o mercado puxa, o que o mercado vê. Né? Então eu acabo direcionando muitas das vezes as decisões, né, dos profissionais dentro da nossa área técnica, principalmente, nesse sentido. Então, atuando nessas várias frentes, eu consigo ter uma visão, o que o mercado tem exigido, o que o mercado tem puxado mais, né? O que tem mais, por exemplo, probabilidade de venda, inclusive, né? Porque, querendo ou não, nós somos um negócio. Com certeza. Né? E uma empresa, ela não é feita... ela é feita, sim, para ajudar muitas pessoas, mas é sempre com a visão de um negócio. É que a empresa ela precisa do retorno financeiro, senão ela não se sustenta, né? Ela não é Eu tive um ex-diretor, quando eu ainda atuava dentro da CLT, que falava muito disso. A empresa não é uma instituição de caridade. Para isso já existem as instituições de caridade, né? A empresa é um negócio, realmente, por mais que ela ajude pessoas, mas o intuito dela é
fazer Gerar dinheiro, renda, gerar perfeito. renda, né? Gerar trabalho, né? Aumentar a possibilidade de outras pessoas, outras famílias, né? E imagina quantas pessoas você está ensinando para que elas mesmas tenham o próprio trabalho e gerem renda, né? E isso é escalonável, né? A nossa divisão técnica, ela é justamente para isso. Que bonito. Para ajudar os alunos a se aperfeiçoarem e dentro desse aperfeiçoamento elas conseguirem uma melhor qualidade de vida, com aumento salarial, inclusive, né? Que o mercado exige isso, né? A formação, né? Os critérios de contratação da maioria dos profissionais que a gente forma exige isso, né? Que eles tenham, né? Esse conhecimento técnico, que é o que a gente acaba fornecendo, né? Muito legal. E aí, quando você fez a sua primeira formação, você estava como seletista em um lugar. Como seletista. E você fez a formação para poder ser reconhecido na empresa. Isso. Como quase todo mundo, né? É assim, né, que começa, né? Como quase todo mundo. E aí, quando você fez a primeira faculdade, depois dessa primeira formação técnica, você ainda estava como seletista? Ainda estava como seletista, na verdade. Quero saber essa história. Eu fiz a faculdade justamente para tentar ser promovido como seletista, né? Eu sempre, desde criança, né, eu sempre tive o sonho de ser engenheiro. Só para vocês entenderem. O que levou você a fazer uma faculdade de engenharia? Por incrível que pareça. Eu montava meus carrinhos, meus Legos, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Com 10 anos de idade. Meu Deus! Eu já trabalhava literalmente numa marcenaria, né? Ajudando a minha família nesse sentido. E ali dentro da marcenaria, eu fui fazer a montagem de um armário de cozinha, por incrível que pareça, né? Na casa de um engenheiro da Mercedes-Benz. Nossa, que legal. Então esse foi o meu incentivo inicial, né? Eu entrei Piquitico, né? Piquitico. Criança ali, trabalhando, ajudando na montagem dos móveis, tudo. Eu falei, cara, a gente foi na casa desse cliente fazer a montagem e eu achei a casa dele vislumbrante. Eu fiquei vislumbrado, falei, nossa, que casa bonita. Nunca tinha entrado assim numa casa de alguém bem sucedido, né, que tivesse assim bastante dinheiro. E aí no momento eu perguntei, né, pro marceneiro que tava ali junto com a gente, na época que era o meu padrasto. Falei assim, cara, que casa bonita, o que esse homem faz, né? Aquela curiosidade, né? Ele é engenheiro na Mercedes-Benz, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, então eu almejei em cima então se o cara é engenheiro, a faculdade de engenharia então dá essa possibilidade da gente alcançar um sonho de ter uma casa bonita. Entendi. Então eu coloquei aquilo na minha mente. Olha como que nasce, né, na criança, né? Aí eu falei, nossa, que coisa interessante, tá aí o que eu quero ser na minha vida, eu quero ser engenheiro. Na verdade, eu vou fazer engenharia porque eu quero a casa, não é? A minha intenção era essa, eu falei, nossa, então a engenharia deve pagar bem, se ela pagar bem eu vou conseguir comprar uma casa como essa, né? Que bonitinho. Pra minha família, né, era o que eu pensava justamente, e comecei a pesquisar, né, na época, faculdade de engenharia. E é engraçado porque naquela época, por incrível que pareça, eu fui trabalhar dentro da CLT, ganhava na média, lembro até hoje, né? R$136. Era um salário bom, né? Salário bom. Excelente, né? R$136, gente. E aí eu fui ver a faculdade de engenharia. Meu Deus do céu. A faculdade de engenharia custava 520. Aí eu falei, caramba. Eu acho que não. O meu sonho caiu por terra. A hora que eu fiquei sabendo. Agora eu entendi porque ele tem a casa boa, né? Aí o preço, né? Na hora que eu vi, o meu sonho ali caiu por terra. Sabe quando dá aquele. Eu falei, caramba, 520, eu ganho 130. Mas não deixei de acreditar no sonho. Cara, que bonito. Que era o mais importante. Eu falei, pô, R$136. O que eu tenho que fazer pra, né, ganhar isso aqui? Eu comecei a pensar justamente nessa estratégia. E aí eu falei, cara, eu preciso de um emprego ou alguma coisa que me dê a possibilidade de aumentar o meu salário para mais de R$500 para que automaticamente aquele meu sonho aconteça. E aí eu fui atrás do meu sonho. Ai, meu Deus. De R$136, eu falei, cara, se eu começar a trabalhar de finais de semana, fazendo isso, fazendo aquilo, cheguei a trabalhar em padaria de finais de semana para aumentar a minha renda. Ganhando 130, mas você queria como é que chama? Dinheiro extra? Isso, construir outras fontes de renda para que eu chegasse naquele resultado. Né? Corajoso. E aí eu cheguei num determinado momento que, na época, hoje, né, a minha esposa atual, que era minha noiva na época, namorada, na verdade, não era nem noiva, né?
ela ficou sabendo do curso técnico de segurança do trabalho. Ah, que né? legal. Através de um tio dela, né, que era técnico já, falou assim, olha, o teu namorado tem vontade de fazer uma faculdade de engenharia, mas realmente a realidade hoje dele não dá essa possibilidade. E aí eu fui tentando de várias formas. Pedi aumento salarial pro chefe, falando que eu já estava ali há tanto tempo, falando dos meus sonhos, dos meus desejos e tal. E era um desejo muito legítimo Sim. pro crescimento da empresa, né? E ainda consegui. Na época eu ainda consegui um aumento de R$100, então do 136 foi para 236, mas ainda não era os 520. Uhum. E aí a minha noiva na época, que era minha namorada, através do tio dela, me indicou o curso técnico de segurança do trabalho, que custava, nessa época, justamente 240 reais, para ser Te mais sobrava específico. R$20 por mês, basicamente. Basicamente isso. E aí o que eu fazia? Aos sábados e domingos, geralmente, ou fazia hora extra na empresa, ou ia trabalhar, por exemplo, na padaria, né? Tinha uma padaria de um amigo meu, me ofereci para trabalhar aos finais de semana, e ali eu ia fazendo a complementação da renda para conseguir pagar o curso técnico. Na época, na verdade, o meu salário, basicamente, tudo que eu recebia, eu entregava nas mãos da minha mãe no final do mês, ainda tinha isso. Só que quando eu comecei a ter o desejo, né, de fazer a faculdade, eu falei, mãe, eu gostaria muito de poder estudar. Só que se eu continuar ajudando em casa da forma como eu ajudo, eu não vou conseguir subsidiar o curso que eu preciso. E nem te ajudar né? um dia, porque se qualquer coisa acontecer, perdi o dinheiro e acabou. Aí a minha mãe, não, então tá bom, filho. Quando que você pretende começar? Eu falei, vai abrir matrícula, quando abrir, eu vou me inscrever no curso. E aí eu fiz realmente justamente dessa forma. Inclusive foi a Susan, que hoje é minha esposa, um beijo pra você, amor. Ai, que lindo. Vai estar assistindo a gente aí Com logo, certeza. né? E fez a minha matrícula no curso e ali eu comecei a minha jornada, né? Realmente não foi fácil, né? Durante muitos momentos pensei em desistir porque o que eu ganhava, literalmente eu pagava no curso. E foi engraçado que depois de seis meses que eu estava no curso, fazendo ali, um amigo meu, né, foi no banheiro lá na escola, no intervalo, falou, cara, vai lá no quadro de aviso da escola, tem alguma coisa, a hora que eu olhei eu pensei em você. E aí eu fiquei com aquela curiosidade, né, pedi para a professora para ir no banheiro, fui lá no quadro de aviso e olhei, vaga para estágio em segurança, já estava 6 meses no curso. Que legal. Falou, cara, eu vi e eu não sei o que aconteceu, mas eu pensei em você na hora que eu vi aquele anúncio. Não pensou nem nele, pensou em mim. Fui lá e vi, falei, cara, eu vou lá nessa. Aí tinha lá o endereço da agência que estava com a vaga para estágio. E no dia seguinte, eu falei, meu irmão trabalhava comigo, inclusive, junto na agência do Correio, né? Onde eu trabalhava nessa época. E eu falei pro meu irmão, fala que eu vou entrar um pouquinho mais tarde. E fui lá na porta da agência para fazer a vaga. Para preencher o requisito para aquela vaga. E fui, 6 horas, nem eu sabia, né, que a agência de emprego abria às 8, 6 horas da manhã, gente, eu tava na porta da agência. Com terno, gravata, esperando, né, bonitinho. 2 horas antes da agência abrir, ai meu Deus, que hora que será que esse negócio vai abrir, que hora que será que esse troço aqui? Aquela preocupação tal, 8 horas da manhã a agência abriu, fui fazer a entrevista, né, preenchi uma ficha lá na hora que eu preenchi, aguarda um pouquinho aí que eu vou encaminhar você já para fazer a primeira entrevista. Aí eu falei, meu Deus do céu. Você ficou as 2 horas esperando? Fiquei as 2 horas esperando, fiz a primeira entrevista. Depois que eu fiz a primeira entrevista, no mesmo dia, no período da tarde, me ligaram. Falaram, olha, a gente gostou aqui do teu perfil e tal, você pode voltar amanhã aqui para fazer a entrevista de novo? Uau! Né? E resumindo, acabei sendo contratado. Virei estagiário da na segurança do trabalho. E o mais interessante foi que todo esse esforço que eu tive, né, para correr atrás do curso, de querer realmente me matricular, nesse caso, quando eu consegui essa vaga, era para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava naquela época. Nossa, então foi para 600 e pouco. E aí já sobrava um dinheirinho pra levar a namorada pra passear. E pra ajudar. E pra ajudar a mãe. Não ajudando a mãe em casa. Então, graças a Deus, assim, deu certo. E é engraçado que, assim... Oh, meu Deus. E o pessoal fala assim, estudo não dá nada, né? Uhum. Né, investir em conhecimento não dá nada. Pra você ter ideia, quando eu fui fazer a minha matrícula no curso técnico de segurança, quantas críticas eu não ouvi? Inclusive de amigos meus que trabalhavam comigo na empresa, vai fazer curso pra velho. Curso de segurança do trabalho é curso pra velho. E hoje tem uma empresa de educação. Com mais de 5.500 alunos. Ah, Brasil!
Caracas! Entendeu? Então, ali começou toda a minha trajetória de realmente acreditar, né, que conhecimento vale a pena. Muito Conhecimento legal. transforma. E tanto que virei, né, um dos nossos 3 negócios hoje de segurança do trabalho, né, é principalmente essa parte de educação. Porque eu acredito muito que a educação é a porta para todas Pra as tudo, mudanças pra que a tudo. gente precisa alcançar na Quais nossa são vida. os outros? Se são 3? Eu tenho a SSN Engenharia, que é uma divisão especializada de projetos voltados para a área de segurança do trabalho. Mas que não é educação. Não é educação. é Esse é a- serviço. Tá, né? você vende o serviço. Isso, eu aham. vendo serviço, consultoria, auditoria, né? E várias outras aplicações ali ligadas direto ou indiretamente à segurança do trabalho. Perfe- Olha só, que foi o seu primeiro técnico. É isso que foi o meu primeiro técnico. Então eu tenho que honrar, né? Tem que honrar, com o princípio certeza. ali, a base. Ai, né? que bonito isso, Átila. E como eu acreditei que o conhecimento realmente transforma, por isso que hoje eu valorizo tanto a questão do estudo. E por né? isso que você acabou criando, neste projeto, a educação. Isso. O pilar da O educação. pilar da educação. O pilar da educação, primeiramente, que foi só presencial, Aham. né? Até então a gente Há 15 anos ou não? Não. Tá. O projeto de educação à distância, ele nasceu há 7 anos atrás. Ah, ok. Há 7 anos atrás. Depois de uma concorrência comercial que a gente teve, a gente só atuava com treinamentos presenciais, literalmente, né, dentro da nossa área de atuação, também em segurança do trabalho. Porém, numa negociação, eu acabei perdendo, né, uma concorrência para um treinamento que ia ser feito em outro estado, Aham. porque a empresa optou por fazer de uma empresa que fornecia Online. online. Ah, eu entendi. Não conhecia esse mundo, não conhecia esse mercado, Infoproduto, né, de tal, infoprodutos, nada. E aí eu fui entender, né? Depois que eu perdi a concorrência, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Pô, perdi a negociação, deixou de fazer o treinamento comigo. Nessa época eu já tinha mais de 10 anos já na área de segurança do trabalho, né? E eu pensei assim, cara, se existe uma oportunidade também dentro do mercado de infoprodutos, de educação à distância, em segurança do trabalho, e eu sou de segurança do trabalho, deixa eu entender como é Eu que sou funciona esse expert mercado, nisso, né? meu? E aí fui. Liguei para um amigo meu. Todo mundo, quando tem uma dúvida, se você tem algum amigo que é da área, você liga para ele primeiro para perguntar, né? Pô, como é que funciona esse mercado? Né? E montei ali e conversei com ele e falou, cara, existe realmente um mercado muito promissor de educação à distância, também em segurança Que do na época trabalho. a gente nem né? chamava de infoproduto, Não. né, Átila? Só o marketing digital que fala Não hoje, era? né? Tem Nem chamava. esse nome. E aí eu fui conhecer um pouquinho desse mundo, né? Comecei a estudar um pouco sobre isso e convidei uma empresa que fornecia, né, que construía plataformas de treinamento que à legal. distância nessa Uhum. época para conhecer como que funcionava esse mundo. Gostei, né? Fiz a contratação do serviço e falei, cara, beleza, vamos montar então o nosso primeiro treinamento online à distância de segurança do trabalho, que na época era um treinamento de NR10, voltado para profissionais da área de elétrica, quem atua direto ou indiretamente. E liguei para esse cliente que eu perdi a concorrência e falei, cara, lembra aquele treinamento que a gente ia fazer presencial, depois você optou por fazer online? Agora eu também tenho ele à distância. Quando você precisar novamente, né? Tô aqui. Eu sei que aquilo a gente já perdeu, mas o próximo você pode contar com a gente também. Ah, legal, bacana, é bom saber. Legal. E falei para ele e para os outros, na média de uns 20 e poucos clientes que a gente tinha naquela época, fiz uma pequena divulgação, né? Montei um e-mail e falei, olha, a partir de tal data nós temos agora uma divisão de treinamentos online atendendo especificamente o curso da NR10, Legal. né? Que foi o primeiro que a gente montou. Essa mesma empresa que eu perdi a concorrência, depois de uns 15 dias, me ligou, ó, surgiu aqui um aluno novo que precisa fazer o curso. Você mandou a proposta pra gente? Aí mandei, fizemos o treinamento dele, inaugurando a nossa plataforma Que já. legal. Né? Depois de uns 15 dias, mais 2 alunos. Depois de mais 20 dias, mais 3 alunos. Depois a empresa me ligou e falou, você tem também, além do NR10, a parte teórica da NR35? Eu falei, olha, eu não tenho. Mas eu vou fazer. Mas se você me der aí, de repente, uma semana, uns 10 dias, eu consigo montar e te disponibilizo. Existe esse tempo? Ah, existe. Maravilha. Montei o segundo curso. Legal. Passou-se 30 dias. Ah, você tem também o curso tal?
de NR33 para espaço confinado? Não tenho. Aí usamos a mesma, a forma do bolo era a mesma, né? A receita a gente já entendia como é que era. Nasceu o terceiro, depois de um tempo o quarto, o quinto, o 10º, o 20º, e hoje são praticamente 57 cursos à distância. Meu Deus dentro do céu, de várias áreas e aplicações e também a segurança do trabalho. Muito legal, hein? E querendo ou não, se tornou hoje o nosso principal carro-chefe da empresa. Porque a parte de educação à distância. A parte da educação que é esse pilar, e essa parte que era inicial ainda atua, mas não é mais, digamos que o carro-chefe. Isso, não é o carro-chefe. E o terceiro pilar? E o terceiro pilar é hoje a divisão de mentoria que hoje eu ofereço especificamente para ensinar profissionais da minha área técnica de segurança do trabalho a como trabalhar essa parte de desenvolvimento de produtos, né? Então hoje todo profissional que é técnico, ou engenheiro, enfermeiro, bombeiro ou até mesmo médico do trabalho que atua ali direto ou indiretamente com segurança do trabalho, hoje eu dou mentoria para esses profissionais ensinando cada um deles a como virar literalmente um empreendedor em segurança do trabalho. Então você ensina eles a terem o infoproduto deles ou não é infoproduto necessariamente? Também. Na verdade, dentro da minha área de atuação hoje em segurança do trabalho, eu tenho 117 aplicações. E aí dentro dessas 117 aplicações, né, até então, eu forneço basicamente todas esses produtos já formatados para esses alunos e incentivo cada um deles a criar realmente um negócio em segurança do trabalho. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu literalmente masterizei nesses 15 anos como empreendedor, hoje eu entrego num pacote. Falou, ó, o produto X é feito dessa forma, o produto Y é feito dessa forma. E também os infoprodutos. Então, hoje eu forneço os meus produtos e os meus treinamentos para que eles possam também começar a empreender em segurança do trabalho. Muito legal, porque daí você ensina não só a técnica propriamente dita, mas o como a pessoa vai atuar com aquilo que você ensinou para ela fazer mais dinheiro para ela em cima. Justamente, como ela empreender em segurança do trabalho e viver, né? E esse movimento ele chama literalmente viver de segurança do trabalho. Então, eu ensino a pessoa que é seletista, por exemplo, ela fazer um processo de transição para sair do processo da CLT para virar um empreendedor de segurança do trabalho. Ou seja, toda a dificuldade que eu tive ali no começo do meu negócio, às vezes até brinco, eu falo para os alunos, vocês são muito afortunados hoje no seguinte sentido: se quando eu comecei há 15 anos atrás, eu tivesse alguém que me desse a possibilidade de aprender da forma como eu ensino vocês hoje, eu brinco, eu falo que eu já estaria multimilionário, né? Com a casa. Aliás, a casa chegou? Não, a casa chegou. A casa virou prática. Hoje já são 3 imóveis próprios, né? Hoje já são 3 casas, de tanta casa que eu queria. Já são 3 casas, né? Graças a Deus. E uma delas hoje é justamente onde fica a nossa base principal do Instituto hoje. Que legal, Átila. A primeira casa onde a gente começou o negócio, né? Que literalmente naquela época a gente pagava a mensalidade, hoje é a matriz, né, da nossa empresa. Que incrível, hein? Olha só, qual que é o nome da sua esposa? Susan. Susan! Que linda essa história, hein? Gente, ela tava lá, te ajudou, incentivou. Imagina o orgulho que essa mulher sente de você. No começo da empresa, inclusive, né? A Susan era seletista, né, também, assim como eu, né? E comecei ali os trabalhos da empresa. Depois de um determinado tempo, a empresa foi crescendo, foi surgindo vários trabalhos, vários contratos, literalmente, com alguns clientes. E a Susan, que trabalhava, na verdade, na época, numa escola, né? E a gente teve ali o nosso primeiro filho, né? Teve alguns percalços, né? Que a gente foi obrigado, literalmente. Primeiro, porque eu já estava precisando de alguém para me ajudar na empresa. Com certeza. Né? O nosso filho nasceu e teve ali toda a dificuldade da adaptação dele com uma madeira. Então, eu precisava da Susan presente em casa. E como eu já precisava, literalmente, de alguém para me ajudar na empresa... Você já uniu o útil ao agradável. Uni as duas coisas. Então, a Susan, ela, além de sócia, né, no negócio, ela se tornou, né, a minha parceira ali no começo. Muito principalmente. legal. Hoje já não mais, né? Hoje a gente tem outros colaboradores, né, para nos ajudar dentro dos processos, mas ela que comprou a briga comigo ali no começo. Né? Mas isso é que é parceria, né? Que delícia, que história boa. Você sabia que quando eu vi ali a galera chegando no Instagram,
eu queria demais já ter o podcast. Porque assim, eles chegaram, sabe quando pipoca lá, eu vi, falei assim, nossa, se o nosso podcast já tivesse gravado, eu ia mandar pra ele, sabe? Eu falei, seja bem-vindo, Fábrica de CEO, você conhece essa marca aqui? E já ia incentivar o seu trabalho. Mas antes tarde que nunca, né? Ah, Depois não. Aí o que foi? Eu falei assim, vou ligar pro Átila pra ele vir. Porque assim, gente, faz um tempo que a gente tá conversando. E com essa história, né, de infoproduto, para quem não sabe, infoprodutos são produtos que informam. Hoje é algo muito habitual na internet. Todos os cursos que vocês verem aí, mentoria, workshop, né, essas coisas, são produtos que informam. E hoje o marketing digital tá bem aquecido nessa parte. E aí a gente tentando marcar, o Átila assim, não, tô em lançamento. Não consigo agora. Não, calma que eu tô atendendo os clientes, os mentorados que estão chegando. Isso. Aí até que uma hora a gente falou assim, não, hoje vamos gravar isso aqui, que tem que mostrar pro Brasil essa história linda. Então eu tenho 2 perguntas para te fazer com base nessa história. Certo. A primeira pergunta é, aí você virou estagiário técnico. Isso. E depois como estagiário você provavelmente foi promovido, né, foi efetivado, e aí que veio a engenharia realmente, a faculdade de engenharia. A primeira engenharia que foi a ambiental, né? Aquilo que eu sempre falei, o meu sonho era ser engenheiro. Né? E vou fazer engenharia. E vou fazer engenharia. E não só uma, vou fazer um monte. O que aconteceu por né, a gente fala que é providência divina, né? A gente tem a espiritualidade muito à frente de tudo, né? A gente acredita que tudo tem um porquê e um momento, né? A psicologia, inclusive, fala, né, que nada acontece na nossa vida enquanto a gente ainda não está preparado. É verdade. Né? Eu fui efetivado como técnico de segurança oficial daquela empresa em um dia. No dia seguinte, eu fui na faculdade de engenharia e fiz a minha Ai, que legal! Nossa, que emocionante, meu! Foi literalmente porque eu falei, o técnico de segurança era a ponte para que eu pudesse alcançar o meu sonho de ser engenheiro. Que lindo! E aí foi justamente dessa forma. No dia 10 de junho, eu lembro até hoje, fui efetivado como técnico de segurança oficial da empresa, né? Devo muito a minha primeira experiência a essa empresa, né? A empresa da Aveni Cosméticos, inclusive. Muito legal. Mandar para todo mundo, né, assistir esse podcast. E no dia seguinte eu fui na faculdade e fiz a minha matrícula. Caramba! Nossa, a hora que eu saí dali, até me arrepia. Porque é uma história linda. Foi um sonho realizado. Né? E fiz a minha matrícula ali, saí dali, cara, agora eu vou ser. Vou conseguir, né? Poxa, que legal, hein? Não, acreditei no sonho. Não, e é isso mesmo. A gente, você acabou de falar da base da psicologia, o que significa não receber aquilo que ainda não está preparado. Se a gente cria a nossa realidade, a gente tá meio confuso ainda, não tá preparado, né, realmente para conseguir criar aquilo. E aí você percebe que você foi criando essas possibilidades, você foi dando um jeito, né? Eu fui construindo cada bloco, né? Não consigo dar esse salto grande agora, né? Mas sair do executante operacional, mas aí, né? Uma pessoa foi colocada na minha vida para dizer justamente, olha, se você fizer este curso aqui, eu tenho certeza que ele vai te dar a base financeira que você precisa para poder alcançar a graduação de engenharia que você precisa. E você foi humilde. Né? Porque você olhou para o curso, que não era o curso que você desejava, mas era o que você precisava para dar esse passo seguinte. Sim. Muitas vezes, muitos empreendedores acabam caindo nessa vala do, mas não é o que eu quero. Mas não tem problema, às vezes aquilo que você quer vem de uma outra forma, tá escondido, né? É o meio, né? O caminho, é o meio, é o meio. E é dessa forma que a gente vai se preparando para concretizar os sonhos. E aí, quando você estiver realmente preparado para aquilo ali simplesmente acontece na sua vida. Acontece. Né? Não é coincidência, não. Né? É construção. É construção. Né? É construção. É criação intencional, né? É por isso que às vezes eu falo muito, né? Quando eu estou dando aula, por exemplo, para os mentorados, falando sobre como empreender, eu falo, gente, é um processo construtivo. É da mente, é um processo construtivo que às vezes demora, para algumas pessoas acontece mais rápido, para outras não. Cada um tem um caminho específico a trilhar, né? No meu caso, demorou, né? Para que eu alcançasse a faculdade de engenharia. Às vezes tem pessoas que até brincam comigo, até me zoam nossa, demorou, né? Mas também quando chegou já veio logo às 4, né? É isso que eu ia falar. Demorou, mas velho, você tá com quantos anos para ter feito tudo isso que você já fez, né?
São praticamente quase que 25 anos estudando de forma ininterrupta. E não vai parar, pelo visto, né? Eu não pretendo. Não quero, não. A gente fala que estudar é pro resto da nossa vida. Com certeza. Pode ser que não seja, né? Com a mesma intensidade que era ali quando eu tinha, né, os 20 e poucos anos, mas é o caminho. Eu acredito que qualquer pessoa que quer empreender, entender, né, uma metodologia de você construir um negócio de forma assertiva, precisa estudar, precisa buscar conhecimento, precisa começar a caminhar com pessoas que já trilharam este caminho. Para né? abrir a cabeça, para abrir a mente, para ver que aquilo é real. Para modelar, Exato. né, que a gente fala muito disso, né, de ter as pessoas a quem, quais são, né, os passos que aquela pessoa trilhou. Não que a nossa história vai ser a mesma, né? A nossa história vai ser diferente, vai ser construída conforme... No nosso né, caminho. No nosso caminho. Mas eu posso, por exemplo, usar o exemplo, né, de algo. Por isso que às vezes eu brinco e falo, pô, se eu tivesse alguém que me mentorasse hoje, da forma como eu comecei, porque foi muito murro em ponta de faca, foi errando muito para poder aprender. Hoje, a gente brinca, até fala que os infoprodutos ajudam muito a gente nesse sentido. Com certeza. Quando eu fiz a minha primeira faculdade de engenharia, não existia aulas no YouTube, não existia um podcast como esse aqui, Fábrica de CEOs, para dar mais gratuito, disposição, para dar clareza, né, para as pessoas. A gente tinha que ir para onde? Para a biblioteca. Nossa, é verdade. Pegar livro, jornal, né? Eram os meios que a gente tinha para poder e isso não é muito buscar tempo, informação. né, que a gente está falando. 10 anos, pois mais ou menos, não é né? muito tempo não. 10 a 15 anos. 15 anos atrás, ainda era esse método. Às vezes tem aluno que fala assim, nossa, eu queria fazer uma faculdade de engenharia, mas eu acho tão difícil. Aí eu falo, difícil para quem não quer. Difícil, se você for pensar pelo difícil, você nunca vai fazer nada. Difícil para quem quer ficar sentado no pudim. Um professor meu falava isso, que é moleza, né? Senta no pudim. Senta no pudim, velho. Hoje existe recurso para tudo. A infinidade de conhecimento que a gente tem como adquirir através da internet. Então, hoje só não estuda, só não tem uma graduação quem não quer. Quem não quer, verdade. Para quem não quer, existem milhares de desculpas, mas para quem quer, existem caminhos, existem milhares meios, de soluções. Né? E o Fábrica de CEOs é um exemplo para isso. É isso aí. Para direcionar essa galera toda. É isso aí. Que está surgindo aí de empreendedores. Uma coisa bonita que eu acho que você está falando, que eu correlaciono muito sonho, empreendedorismo e engenharia. Tipo, cara, você fazer uma engenharia, assim, não só a faculdade, mas você ter a cabeça de engenheiro, você concorda que engenharia tudo pode? Sim. Cara, vocês fazem tudo. Se eu falar agora, eu quero, sei lá, construir não sei o quê, vocês vão estudar, vocês vão dar um jeito, vai trazer um monte de... É só pra você entender, hoje existe modelagem, a gente chama de modelagem matemática, para você comprovar a maioria das teorias que existem. Olha isso. As coisas que existem, a construção, tudo que é tocável, tudo que é passível, tudo que é tecnologia, existe hoje modelagem matemática para isso, né? A única coisa que a engenharia e a ciência, né, que tenta desmistificar é tentar provar Deus, né, Deus, que acho que isso nunca vai... Porque o que já existe, a engenharia consegue... Sim, tudo que você imaginar, aí, a engenharia consegue. E hoje ainda mais, né? Inteligência artificial mas não é para provar tudo isso pra gente. Exato. E porque quando falam assim, mas é só um sonho. Não, é só um sonho porque você ainda não entendeu como colocar esse sonho num objetivo claro, num plano de ação, na execução que você precisa ter. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma crença, que é o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que é acreditar que as coisas... sei lá, elas surgem. Brotam, né? Eu quero algo e, sei lá, eu tenho que receber esse algo de alguém. O pessoal não entende que nós, como únicos, né, animais, seres vivos, que pensam, racionalizam, é porque a gente consegue construir o amanhã. E a gente constrói o amanhã, no hoje, com base num aprendizado que a gente teve no passado. Naquilo que a gente plantou, né? Que é assim, né? A memória... Ela vem das coisas registradas no passado com os aprendizados que a gente tem. Então, se hoje eu quero algo para o meu futuro e eu não faço ideia de como chegar nesse algo, o que eu preciso fazer? Estudar. Porque eu ainda não tive esse registro dessa memória. Eu não faço ideia como que eu faço para chegar lá. E isso é muito da engenharia. Se eu quero montar aquilo, o que eu tenho que fazer se eu não sei ainda montar aquilo? Eu vou estudar. O engenheiro estuda muito. Sim. Né? Faz um monte de fórmula. Então, por isso que eu correlaciono, sabe? Sonho, empreender e a engenharia propriamente dita.
A engenharia abre essa possibilidade da gente pensar em tudo que possivelmente é disruptivo. Exato. Né? Tem, infinitas possibilidades. E o empreendedor, às vezes, tem que até tomar um pouco de cuidado, né? Com isso, porque a gente tendo a cabeça de engenheiro e sendo empreendedor, a gente começa a enxergar a possibilidade em tudo. Né? Você fala, velho, vou fazer isso. Aí, às vezes, o nosso conhecimento se torna uma armadilha contra a gente mesmo. Então, a gente tem que se policiar muito também com relação a isso. Ô, Átila, porque o conhecimento nada mais é que uma ferramenta também, né? Sim. Né? A gente conhecer alguma coisa é uma ferramenta. E uma ferramenta, ela pode ser usada pro bom, como ela pode ser usada pro mal, né? É isso que você tá falando. É isso mesmo. Legal, hein? E aí eu tinha 2 perguntas. A primeira era essa da faculdade, para entender. E a segunda é que você comentou aqui que você teve uma discussão com o chefe. E esse foi o salto que você falou assim, agora eu vou empreender. O que aconteceu aí? Chega! É engraçado, né? Porque toda empresa que eu ia trabalhar como seletista, por eu gostar muito de estudar, eu sempre procurava entender as coisas no máximo do detalhe possível, né? E isso eu sempre tive muita curiosidade de entender as coisas, então eu sempre ia atrás de buscar conhecimento, como isso aqui funciona. Então toda empresa que literalmente eu trabalhei como seletista, eu sempre fui um excelente profissional em tudo aquilo que eu fui contratado para fazer. Então comprometido, envolvido, né? Eu sempre vestia muito a camisa nesse sentido, né? E o que me levou justamente a empreender foi pelo fato de eu ter começado muito novo e eu ter adquirido ali muitas experiências, isso, querendo ou não, no mercado como seletista, me abriu muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo também, né, me fechou muitas possibilidades. Por quê? Porque assim, se você está trabalhando numa empresa como seletista e você é um excelente funcionário naquilo que você faz, por que a empresa vai tirar você dali para colocar você, às vezes, numa outra área chave, né? Ou uma área estratégica, ou uma supervisão, ou uma gerência, sendo que aquilo que você já realiza na operação, você sempre fez de forma louvável, muito bem. Você já está ocupando um espaço importante para aquele negócio em si. Então não vamos mexer, né? E isso me frustrava um pouco nesse sentido, porque eu sempre estudei no sentido de pensar numa promoção, certo? E aí, num determinado momento, trabalhando numa empresa, eu já era técnico de segurança, já era engenheiro ambiental nessa época, né? Nós estávamos fazendo uma implementação de um projeto num cliente, né? E aí, um chefe, né, num momento ali dessa implantação, acabou tomando algumas ações erradas, e eu, como uma pessoa que entendia o processo ali no detalhe, porque estudava tudo aquilo ali, eu chamei a atenção do meu próprio chefe. Ah, mas tá certo. Né? Não acho que Falou, tá errado, isso aí que você tá fazendo tá errado, não devemos fazer dessa forma, porque a empresa poderá, de certa forma, ser prejudicada. E ele não gostou daquela situação. E aí a gente começou ali a debater tal, não, porque isso, porque aquilo. E aí, por ego, né? Debateu por ego, isso, né? justamente por uma questão de ego. E aí eu lembrei, né, que num determinado momento, ainda nessa empresa trabalhando, eu fui com um amigo meu, né, que é o Godoy. Um abraço pra você, Godoy. Você vai assistir esse podcast que eu vou mandar pra você depois. E é pra assistir tudo, né? Godoy. E é pra mandar pros amigos, Godoy. O Godoy falou assim pra mim, cara, você tem uma experiência de vida, uma história assim maravilhosa. E eu, o Godoy já era empreendedor naquela época. Aí, quando abre a cabeça. E aí o Godoy falou assim, cara, você é um cara insaciável. Ele falou assim pra mim, e você nunca vai se dar por satisfeito trabalhando pra ninguém. Olha só. E aquilo ali parece que virou uma chave dentro da minha cabeça, mas aquela chave virou parcialmente, ficou ali dentro da minha cabeça. Não, na verdade a chave virou. É que você só pensou assim, mas como que eu vou fazer isso? E quando, né? E eu só não sabia o momento. Deixa eu estudar. Como, né? Aí, nesse processo dessa implementação, durante esse processo dessa discussão com o meu chefe, eu cheguei e falei assim, cara, eu não aguento mais isso. Nossa, né? que legal. Tem que passar por esse tipo de situação. E aí, voltando, depois da discussão, peguei minhas coisas, fui embora para casa e tal. Eu lembrei disso que o Godoy me falou. Cara, você só vai se dar por satisfeito quando você trabalhar para você mesmo. Olha a sua experiência, olha o que você tem. As empresas nunca vão reconhecer, né? A frase que ele disse para mim, da forma como você deveria ser, né, reconhecido. E aí eu fui para casa já com essa coisa na cabeça. Muito legal. Amanhã eu vou abrir a minha empresa. Mentira!
saí. Então por que você falou que a chave virou só um pouco? É porque eu ainda, quando o Godoy falou isso pra mim, não foi imediato, né? Eu não comecei a começar já a trabalhar aquilo dentro da minha mente. Eu ouvi tudo. O registro da memória foi feito. O registro mas não... ficou ali, mas a ação que eu precisava tomar para que aquilo ali tudo Que é acontecesse, assim que acontece né, mesmo, não né? foi imediato. Entendi. Lembra que a gente falou, né, que nada acontece, a psicologia, quando não tá quando não tá preparado. preparado. E aí, nesse momento de discussão com o meu chefe, indo para casa ali, Aí caiu a ficha. aí a ficha caiu. Entendi. Então aqui a chave virou. Isso. Ali a ficha foi pra baixo. A ficha foi para baixo. E meio que eu falo que uma inconformidade. Falei, cara, não é possível que esse cara discutiu comigo por causa... Fui para casa inconformado mesmo com aquela comigo situação, e ele estava errado, né? E fui para casa com aquilo na cabeça. Eu não volto mais para essa empresa. Sério? Que numa Sim. decisão assim? Decidido mesmo. Mas você chegou a literalmente. pedir a conta no dia ou não? Não, no dia seguinte mesmo. Uau! Aí no dia seguinte... Vai, Brasil! Brasil empreendedor. Vocês entendem o que é empreendedorismo na prática? O cara era seletista, engenheiro, né? Engenheiro do business, pediu a conta, velho. Aí, e devendo muito, né? E já minha casa reformando, a casa dos sonhos. Ai, meu Deus do céu. Isso mesmo, a casa dos sonhos, gente, que foi aquela do começo aqui do podcast. Era esse momento aí, ó. A casa tava em processo. Foi 5 meses reformando, 4 cartões de crédito estourado, devendo empréstimos pessoais para 3 pessoas e com aquela loucura na cabeça de querer empreender, né? Já tinha o filho? Ainda Já não. tinha, o filho tava com 5 meses. Oh, meu Deus. Não tava nem desfraldado ainda. Tadinha né? da mulher, Nem gente. desfraldado. Mas voltei para casa, conversei com a minha esposa, falei, amor, Mulher, eu vou falar com você. não aguento mais, mulher, trabalhar pros outros. Tá na hora da gente fazer esse negócio acontecer, né? Cara, que legal. Foi, e aí a minha esposa me deu todo apoio. Falou, Essa olha, esposa, eu vou te falar, viu? Eu vou trazer ela aqui. Que foi. legal, Aí a Suzana cara. falou assim, vamos acreditar que vai dar certo. Ai, que gostoso E aí esse a relacionamento. gente, no mesmo dia, por incrível que pareça, liguei para um escritório de contabilidade, né, que, na verdade... Caramba, no mesmo dia, Átila? No mesmo dia. Você foi, tipo assim, entender como que você poderia fazer. Mas você não tinha um produto na tua cabeça, você não tinha... Eu não tinha nada na minha cabeça. O que eu tinha era eu já tive o desejo de empreender em segurança do trabalho desde que eu comecei a trabalhar nessa primeira empresa como seletista. Porque Que é o que você está ensinando hoje para os seus mentorados, Isso. inclusive, Quando né? você é seletista dentro da nossa área de segurança do trabalho, o que acontece? Você contrata muito serviço externo. Uhum. E aí, contratando serviço externo, você acaba tendo noção de precificação, do que o mercado pratica em termos de valores. E aí eu ficava com aquilo, nossa, essa empresa faz esse serviço aqui para mim dentro da área de segurança do trabalho, ganha tanto. Aí você começa a comparar, né? Querendo ou não, a gente acaba comparando muito com o nosso salário. Você contrata uma empresa para prestar o mesmo serviço que você faz dentro da empresa, só que de uma forma mais especializada, você começa a entender um pouco de precificação. E eu falei, caramba, eu acho que esse negócio dá certo, vale a pena. E aí quando eu resolvi realmente empreender, eu comecei a resgatar todos aqueles conhecimentos que eu fui adquirindo ali na época como seletista das empresas que eu contratei. Falei, eu acho que vai dar certo. Entendi. Entendi, mas aí quando você foi falar com o contador, você foi a aprender, digamos, a como abrir uma empresa. Isso. E só depois você veio idealizar o produto? Só depois é que eu fui idealizar. Aí o que aconteceu? Eu liguei pro contador e falei assim, quero abrir a empresa de consultoria em segurança do trabalho, como que funciona? Eu já tinha tido uma experiência no passado, porque eu tinha um amigo meu, Fernando, que a gente estudou juntos no técnico de segurança do trabalho, e a gente falava muito, vamos abrir uma empresa de consultoria. Éramos em 4 amigos, na verdade, né, ali no curso, e a gente sempre professor falando, né, tal. Alguns professores já eram empreendedores em segurança do trabalho, então eles já davam, olha, existe um mercado de consultoria. Então a gente ficava com aquilo na cabeça, né? E eu e o Fernando falava mais ainda sobre, Fernando, vamos começar a pensar nesse projeto da empresa, tal. Começamos a pensar, chegamos na época a falar com alguns contadores, na época a sogra dele era a contadora, né? Que inclusive a gente conversou com ela sobre esse processo, tudo, mas no fim a gente não foi com o projeto para frente. Perfeito. Né? Tanto que quando eu liguei para a contadora, qual foi a contadora que eu liguei? Essa mesma que era a sogra do Fernando. Que é hoje a nossa contadora. Olha até só, hoje. Qual que é o nome dela? E
Esqueci. A Isilda. Isilda. Né? A Isilda e a Beth, né? Que são aí hoje, na verdade, ainda são as nossas contadoras até hoje. Cara, quanto tempo então? 15 anos. 15 anos. Aí liguei, né? Pra a FIP, na verdade, pra Beth. Falei, Beth, eu quero startar agora o projeto da consultoria. Meu, que demais, Como cara. funciona esse processo? Aí me explicou ali, né? Como funcionava, toda a parte fiscal que o empreendedor precisa entender, né? Falei, não, vamos levar pra frente esse projeto. Aí liguei pro dono da empresa, na verdade, no mesmo dia, né? Na verdade, ele me ligou, né? Porque eu não voltei pra empresa. Aí, aí ele ficou sabendo da discussão, né? Que eu tive com o meu chefe, né? Porque a Rádio Peão sabe como é que é, né? A informação chega a jato, né? Pro seu chefe. Aí meu chefe me liga no dia... O dono da empresa me liga. Ó, eu fiquei sabendo lá que você discutiu com... né? Não vou falar o nome aqui para não expor, né? O que você quer fazer? Como é que quer vir aqui na empresa pra gente conversar, tal? E por telefone mesmo eu falei para ele, olha, na verdade eu não pretendo voltar mais para a empresa. O que eu gostaria, se vocês pudessem me mandar embora, aí eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente. Tá? Vem aqui na empresa, a gente vai conversar. Aí fui até lá, né? No período da... Ele me ligou de manhã, eu já tinha falado com a contabilidade, no período da tarde eu fui lá... E já resolveu. Fui conversar com ele e resolvi. Faca Tramontina. Pra já, né? Se é pra resolver, vamos resolver, né? Uau. Praticidade, né? E aí, conversei com ele, a empresa me mandou embora, tudo. Né? Eu falei assim, olha, eu só quero que vocês, se existir essa possibilidade, me mandem embora, para eu poder receber o meu fundo de garantia. O chefe foi demitido? Né? Não, o chefe tá lá até hoje. Nossa. Né? O chefe tá lá. Na verdade... Depois que tudo isso aconteceu, né, aí eu abri a empresa, comecei a desenvolver alguns trabalhos e hoje, na verdade, essa empresa é cliente nosso. Olha só, meu Deus, Brasil, pelo amor de Deus, anota isso. Você pode repetir? Você pediu a conta de uma empresa como seletista e hoje esta empresa é sua cliente. Essa empresa é minha cliente. Então eu brinco, eu falo assim que eu pego de volta hoje tudo aquilo que eles me pagaram agora como empreendedor. Não, poxa, mas pra você ver, né, cara, como as pessoas às vezes ficam com medo e pensando e ficam presas numa, sei lá, numa ilusão que vai dar as coisas erradas, assim, ó. Você viu como dá certo? Dá certo e é por isso que eu sempre falo pros... Mas é fazer certo também, né? É fazer o certo. Quando eu falo para os meus mentorados, por exemplo, que você precisa fazer um processo de transição, é um processo de transição natural. E não é bonito, é respeitoso, Sim. É transparente, comunica a todo mundo. É sair pela porta da frente. Exato, e deixar a porta aberta. Justamente. Todas as empresas que eu trabalhei, mesmo vai hoje até como empreendedor mesmo, às vezes quando a gente faz aí uma rescisão de um contrato, e às vezes parte também interesse do próprio empreendedor em não desligar em cortar aquele contrato, em rescindir. Mas né? isso não significa que tá acabando o vínculo, o relacionamento com a pessoa. Só significa assim, ó, este contrato não dá mais certo. Talvez um outro juridicamente contrato. A gente não chegou no mesmo, ou comercialmente no mesmo entendimento. Na negociação, né? Isso, a negociação. E sempre de forma madura e saudável. Perfeito, nunca de forma... perfeito. Né? E eu sempre falo para os meus alunos, quando querem fazer um processo de transição, né? Eu quero sair do CLT e quero virar empreendedor em segurança do trabalho. A coisa tem que acontecer de forma natural, transparente, gradativa, né? Sem enganar ninguém, sem prejudicar a empresa onde a pessoa está trabalhando. Sem fazer as coisas... De forma errada. Não é nem de forma errada. Às vezes as pessoas acham que omitir pode. Não pode mentir. Mas omitir, eu acho que neste tipo de decisão, nem a omissão não pode. Porque quanto mais transparente você deixa as decisões, todo mundo pode pensar, pode se planejar, né? Assim, não, eu vou comunicar que a minha decisão é empreender um dia, mas é daqui 3 meses. Eu vou comunicar hoje ou vou comunicar daqui 3 meses? As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo. No entanto, esses dias eu vi até num post de uma pessoa influente nos negócios e estava exatamente essa pergunta. O funcionário comunicou à empresa que vai trabalhar para a empresa até dezembro. Cara, eu achei super legal. Sabe? Se é o meu colaborador, digamos, eu vou ainda tentar fazer negócio com ele no futuro, porque ele me dá tempo de pensar, de estruturar. Ou às vezes até de ajudar mais ele. Na concretude desse sonho que ele tem. Exato. No entanto que os comentários eu comecei a ler, tinha um monte de gente falando assim, olha o que a crença faz e acaba destruindo os relacionamentos, né? Queima as pontes. Não, já tem que tirar ele agora. Porque assim, se ele já falou que vai sair em dezembro, ele já não tá nem mais na empresa.
Pô, não é bem assim, Não. né? Se o funcionário é íntegro. Exato. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Falo, gente, seja em todo lugar que você for trabalhar o melhor profissional possível. Vista a camisa da empresa até o dia que você tiver que sair dali. É verdade. Por mais que porque a gente trabalha muito dentro daquela questão da meritocracia. Por mais que de repente a empresa não conseguiu te reconheça, reconhecer. você vai se reconhecer. A experiência que você adquiriu ali, você vai em algum momento da sua vida ter esse mérito, esse reconhecimento de Ô, volta. Átila, isso é a lei. Plantou, colheu. O que você plantou é teu. Talvez a empresa não vai te reconhecer, mas esse plantio é teu. Sim, O universo vai trazer pra você. de alguma forma. E você sabia que a gente conversando sobre isso aqui, olha só, eu tenho muita legitimidade conversando com você, sendo a fundadora da fábrica, me expondo aqui, né, frequentemente nas mídias, falando desses assuntos. Porque em todas as empresas que eu passei, cara, todo mundo virou meu amigo. Eu tenho, assim, meus chefes, meus diretores, sabe? A galera sente orgulho, né, de ter vivenciado uma história profissional junto comigo. Um beijo pra todo mundo que me acompanha. Um monte de gente me manda mensagem no WhatsApp falando, Glê, nossa, que lindo que você tá fazendo. E eu tive experiências de alguns funcionários meus que saiu batendo a porta, fechando e que nunca mais vai falar comigo. Então, assim, essas pessoas não poderiam estar aqui junto comigo, criando negócios junto comigo? A gente fala que o mundo dá voltas. Dá voltas, Né? o mundo dá voltas. E a conta chega. E que dor de barriga não dá uma vez só. Não dá uma vez só. Ah, molecada. Então, eu brinco que eu falo assim, às vezes eu conto essa história, né, que a discussão com o meu chefe me incentivou a virar um empreendedor naquilo que eu sempre fui bom em fazer. Depois de tudo isso, inclusive, né, na hora ali do ápice da discussão, tudo, mas depois a gente voltou a se falar, ele me pediu desculpas, né. Foi só no momento ali, né? Só no calor da emoção. Foi uma coisa ali atípica, profissional. Hoje a gente é amigo, a gente se fala normalmente, entendeu? Então, às vezes as pessoas... Cada um seguiu o seu caminho, Sim, né? E de forma... A empresa continuou crescendo muito, a minha empresa também continuou, graças a Deus, crescendo aí 30%, 40% ao ano. Legal. Então, eu falo... É graças a todo esse processo construtivo que eu fui fazendo no decorrer da minha carreira, mesmo como seletista. Então, e a gente não tá falando de técnica, né? Não. A gente tá falando construtivo de mente. De mente, de parte humana mesmo. Parte humana, né? inteligência emocional. Né? De ser humano. Então, gente, em todo lugar que literalmente você for trabalhar, for desenvolver seja o melhor profissional que você puder ser. Não tente, vou tentar tirar alguma coisa aqui da empresa, vou tentar tirar... Não. A justiça, ela sempre vai chegar. A conta vai chegar. Seja pro bem ou seja pro mal, aquilo que a gente falou. Você plantou, você colheu. Você vai colher. Pode passar o tempo que for, né? Então, seja o melhor profissional que você puder ser. Faça tudo o que você puder e até mais do que aquilo que as empresas exigem. Porque não importa que ninguém tá te vendo, que ninguém tá te reconhecendo. O retorno vem. O retorno vem. E vem por você. Que bonito, hein? Eu lembro que uma vez eu né, retratando um pouco disso, uma experiência que eu tive também dentro de uma empresa, também como seletista, eu desenvolvi 3 projetos dentro de uma empresa, né, de redução de custos, melhorias. Legal. Né, e a minha supervisão naquela época apresentou este projeto como se fosse projetos dela, sem nem citar o meu nome na situação. Eu nem participei da reunião, né? E aí um amigo meu que estava presente ali sabia que o projeto era meu. Ai, que sacanagem. Aí ele saiu da reunião e falou assim pra mim, cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o quê? Que sacanagem. Fulana apresentou o projeto. Falou assim, eu fiz esse projeto? Apresentou os números, os resultados, né? Ganhou ali os parabéns de todo mundo pelo projeto apresentado e nem citou o teu nome. Aí eu falei, cara, fique tranquilo, porque eu acho que o meu mérito não vai vir agora. Então, eu falo que tudo aquilo que eu construí como empreendedor, literalmente, o resultado que eu alcanço, é fruto também, às vezes, até dessas coisas que aconteceram. Com certeza. Né? Às vezes eu falo, às vezes a gente brinca, mas fala, mas às vezes até um pé na bunda que a gente recebe de uma empresa... Te leva pra frente. Te leva pra frente. Com certeza. Te incentiva a realmente a querer empreender, né? O meu pé na bunda, né, literalmente, foi a discussão com o meu chefe. Talvez se eu não tivesse que te despertou, né, na verdade. No interesse de empreender. Com certeza. Então, às vezes, você ser
prejudicado, isso não vai fazer você não conquistar o sonho que você tem. Não, se aquilo realmente é a tua meta e o teu alvo, às vezes aquilo que está te acontecendo é justamente o que precisa acontecer para que lá na frente você olhe para tudo isso e fale, meu, foi preciso. É verdade. Né? Se eu tivesse sido reconhecido por aqueles 3 projetos, de repente... Você ia ficar lá acomodado, talvez. Eu talvez estaria lá até hoje, até porque aquela empresa era uma excelente empresa, tinha um bom pagamento salarial, né? Era uma das melhores empresas que eu já tinha trabalhado na minha vida como seletista. Então eu não me preocupei, eu não levei aquilo, eu não absorvi aquilo dentro do meu coração e não levei um rancor. Eu falei, não, fique tranquilo. A gente fica ali na hora meio, né? Chateado, mas né? A gente sabe que o nosso reconhecimento, de certa forma, vai voltar. Né? A lei da atração fala disso. Né? Vai voltar porque aquilo que você faz é teu. Aquilo que ela fez é dela. Então, quando você traz isso, assim, eu vejo que tem aquela frase que tudo nos ensina. Sim. Inclusive aquela pessoa que nos faz mal, ela nos ensina a não ser como ela. E essa frase para mim é muito forte, porque hoje a gente empreendendo, a gente tendo colaboradores, tendo clientes, tendo fornecedores, a gente percebe que no final das contas é tudo sobre pessoas, não é sobre negócios. E aquelas pessoas que de uma certa forma nos fizeram mal, inconsciente ou conscientemente, né, tanto faz, nos desenvolveram uma inteligência emocional tão madura para que hoje, como líderes dos nossos negócios, a gente tenha uma cultura de honra, né? Sim. E não uma cultura que, né, tudo é... E é aquele empreendedor que é bruto, que é ruim, que é não sei o quê. Talvez essa pessoa que empreende dessa forma, a gente sabe que fecham muitas empresas, né? Sim. Infelizmente, no nosso país, né? Primeiro ano fecha muita. Talvez são essas pessoas que acabaram não desenvolvendo o lado emocional. Eu já tive, por exemplo, até colaboradores dentro da nossa empresa que também tinham o mesmo sonho, o mesmo desejo de empreender, que eu, inclusive... Todos os nossos funcionários lá da empresa, inclusive do Instituto, da SSN Engenharia, tudo, até da mentoria agora, eu falo sempre, gente, eu quero que todo mundo cresça junto aqui na empresa. Ai, não tem coisa melhor, o negócio fica forte. E tem muito funcionário que às vezes entra e já é bem sincero comigo, falou, nossa, meu sonho é ter uma empresa como você. E eu dou todo o incentivo, eu dou as ferramentas, falo, o caminho é esse. Você está disposto a pagar esse preço? Ninguém quer Eu pagar. Te ensino, né? Eu te mostro aqui o caminho, como que ele é feito, como que ele é trilhado. E essa que eles falou, né? Às vezes o cara que é muito bruto, né? Bruto que eu digo não é bravo, entendeu? É sem inteligência emocional mesmo, né? Eu tive colaboradores que nunca passaram por um processo de entender o que é a inteligência emocional, que quiseram ser empreendedores, mas que desistiram mesmo no meio do caminho. Porque não tolera dor. É muita dor empreender. É você ver a porta fechando pra você todo dia, você ter que criar solução todo dia. É governo contra você, é imposto, é isso, aquilo. E ainda assim você não desiste. Não desiste, velho. Aí eu fico pensando, mas gente, o que a gente tá querendo fazer empreender aqui, mas não para, né? Eu falo que a gente acorda assim, ó, uhul, vai dormir falando, ai, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí acorda, uhul. E o dia seguinte você retoma de novo e vão pra cima. Mas não tem coisa melhor, não é? Não. Não existe nenhum dinheiro no mundo que pague nossa liberdade como empreendedor. Para aqueles que, né, pensando até de um ponto de vista agora, não só emocional, mas também um pouco estratégico, né? Não tem nada no mundo que nos pague a liberdade de poder ter o nosso próprio negócio. Exato. Por mais de que fazer aquilo que é nosso. Por mais que arranque pedaços, de vez em quando né, umas lascas, às vezes, como você falou, às vezes a gente chega ali animado, sai dali despedaçado, mas a gente tem a certeza de que aquilo é o nosso... A gente nasceu para fazer aquilo, é o nosso propósito, a nossa missão de vida. Hoje eu tava assistindo um Reels do Leandro Ladeira, eu adoro ele, né? E aí tava escrito assim, a bipolaridade do empreendedor. Tipo, não tá vendendo por dias. Ele, não, porque o Brasil todo mundo quebra. É por causa do imposto, é por causa do governo, não sei o quê. Aí fez uma venda. Aí ele falou assim, nossa, porque é bom demais empreender. E no Brasil é muito bom empreender. Então, hora essa bipolaridade. Outra hora é 80, né? Então, o importante é a gente não desistir, não deixar de acreditar no... Mas só empreende quem não desiste. Isso é um fato. Não tem como dar errado. Não.
E aí, a gente, né, já trouxe um monte de aprendizado para vocês. Acho que esse papo foi muito bom. Mas agora a gente entra no nosso assunto realmente aprendizados do Sr. Átila. Os principais que ele teve, assim, ó, que ele deixou aqui pra gente foi: conhecimento é a base de qualquer construção sólida. Só cresce e ganha quem entra em ação e o tempo é o nosso maior ativo. Nossa, que frase forte. Que lindo. É verdade, hein? Se você analisar, por exemplo, empreendedores que estão começando e empreendedores de sucesso, quantas horas cada um deles tem por dia? 24. As mesmas 24. Pois E o que diferencia o cara que ganha muito do cara que não ganha, que ganha pouco ou que não ganha nada? Ou até, vamos fazer o parênteses aqui, o seletista. Muito bom. O que diferencia? O que diferencia? É o único ativo que tem, é verdade. O tempo é o mesmo para todo mundo. É empregar a sua energia, porque é só um tempo, é só o agora. Isso. Naquilo que é pra você construir ou é pra você ficar lá atrás. E aí é onde entra o conhecimento como uma ferramenta estratégica do negócio, né? Se eu tenho eu estou observando, por exemplo, esse empreendedor A e esse empreendedor B, esse que tem resultado X e esse que tem resultado Y, o que diferencia esse desse, né? Além do preço que ele pagou, né, das dores que ele também sente como empreendedor, às vezes o conhecimento que ele tem. Com certeza. As ferramentas que de repente auxiliam, ele usa ali no dia a dia dele. Então é isso que o empreendedor precisa entender e aprender a modelar. Opa, peraí, quais são os hábitos que essa pessoa tem, né? Isso que você está falando é uma questão de ego. Do tipo, se esse empreendedor, ele tem rotinas, rituais e ferramentas diferentes desse, mas esse aqui tá ganhando mais, pô, eu vou aprender o que esse está fazendo para implementar isso na minha vida. Isso. Agora, se eu sou um empreendedor, que eu não quero nem saber isso porque eu vou fazer do meu jeito, isso é ego. Isso é ego, e aí é onde a gente às vezes quebra a cara. Não, né? E pior, aquele momento presente da pessoa, que é o que você tá falando do ativo, tá sendo utilizado para ele internamente alimentar o ego dele? Ele não vai ter aquilo que ele precisa ter no futuro. Por isso a importância, aí é onde entra a importância dos mentores, né? Exato, boa. Aqueles que já trilharam o caminho. Opa, peraí, como você falou, quais as ferramentas que esse cara aqui tá usando, né? A ferramenta é cara? Beleza, vamos pensar assim do lado financeiro. Essa ferramenta, ou esse curso, ou essa faculdade de engenharia que ele fez é cara. Mas espera aí, o que eu posso fazer dentro da minha realidade, né? Vamos pensar como empreendedores do presente. O que dentro da minha realidade hoje que eu tenho como ferramenta, literalmente, que eu posso usar e que eu não dependo muitas vezes de terceiros, que eu posso começar a trilhar um caminho para chegar onde ele chegou. Perfeito. Então o caminho ele é possível para todo mundo, né? O caminho tá lá, né? O caminho tá lá. Então eu tenho que tentar entender, tentar trabalhar hoje dentro das minhas possibilidades. Quais são as ferramentas que eu tenho? E hoje tem mais ferramentas do que há 15 anos atrás, quando eu comecei a empreender, né? Olha a quantidade. Não, e do que há 40, 50, né? Olha as histórias de empreendedores que a gente teve, né? Hoje você tem tecnologia suficiente para fazer muita coisa. Hoje uma ferramenta dessa aqui, ó, a gente carrega vários negócios aqui dentro de um como você está usando essa ferramenta? Então, uma das ferramentas hoje estratégicas que eu falo que todo empreendedor precisa trabalhar, entender, é fazer a sua gestão de tempo. Com certeza. Você tem a ferramenta aqui nas suas mãos, você está usando para quê? Para ficar vendo fofoca de Instagram? Ou você está usando para estudar no Instagram? Tem uma ferramenta assim que eu falo que é uma das principais que eu trabalho muito dentro da minha vida, da minha agenda diária, que é justamente a matriz de Eisenhower. Perfeito. Não sei se todo mundo que é empreendedor, gente, eu falo, você tem que conhecer e tem que trabalhar essa ferramenta na tua vida. Foi ela que me ajudou justamente a ser um empreendedor, a priorizar aquilo que é importante dentro da minha jornada. Perfeito. Se eu não sei o que é importante, o que é urgente, o que literalmente que eu posso terceirizar dentro da minha operação, dentro do meu trabalho, ou aquilo que eu preciso literalmente eliminar. Pois é, você vai ficar perdendo tempo. Eu vou ficar demandando muita energia, às vezes, em coisas que eu não precisaria. Perfeito, perfeito. Clay, escreve isso daí na tela aí pro pessoal procurar, viu, galera? Pra vocês entenderem como que é essa matriz, que é muito boa pra vocês aprenderem, principalmente a ter gestão de tempo aí. Matriz de Eisenhower ou matriz de gestão de tempo
é a mesma ferramenta, só que uma é com nome americanizado e a outra é com É onde nome, saiu né? mesmo a teoria, Isso. né? Muito boa, muito boa. E é a ferramenta que eu falo principal, que hoje eu uso dentro do meu negócio para pensar de forma estratégica. E posso falar, não é só no negócio. É saber priorizar, né, o tempo ali na vida pessoal também. Para tudo, né? Pra tudo, porque às vezes se a gente quer perder tempo, tipo assim, cara, eu quero jogar um joguinho na internet, tá bom, faça isso de forma consciente. Quanto tempo então você vai ficar ali? Não vive aquela coisa maçante de se envolver, porque hoje é tudo muito fácil. Uhum. A informação tá muito fácil, cara. A gente tem, olha quantas ferramentas hoje de marketing digital, de mídia digital, Isso. que a gente pode se nutrir, digamos, né? Se encher com tanta informação, tanto conteúdo. Se a gente não tiver noção do que a gente precisa focar no momento presente, a gente se perde. Se perde, e o pior de tudo depois, né, do ser humano, além de se perder, ele ainda fica se comparando. Não, e fica frustrado. Nossa Senhora, Deus me livre. E aí já viu, né, o fim dessa novela, né? É o que a gente já vê, né? Já conhece, né? E aí, gente, os principais erros aqui que o Átila trouxe pra gente, o principal, na verdade, foi ter trabalhado sozinho em muitos processos. Sim. Isso aqui significa que uma andorinha só não faz verão, né? Justamente. O ego, aquilo que a gente falou, né? O ego, o orgulho, às vezes, não. É meu. É meu. Ninguém vai fazer melhor que eu. Centralizar, né? O empreendedor tem muito isso, né? Ele começa com o negócio, aí ele fica com medo de achar que o funcionário dele vai virar concorrente dele. Aí ele começa a centralizar tudo nele. Ele quer fazer tudo, né? Aí um dia ele fica internado. Acabou a empresa, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo, né? Literalmente. Né? Você começa ali achando que tá fazendo certo. Tá ganhando dinheiro. Tô voando alto Tô aqui, ó. voando alto. Sozinho. A andorinha lá sozinha. Só que ali você tá comprometendo a tua saúde, né? Tá comprometendo a tua família, tá comprometendo Nossa, tudo, cara, praticamente. horroroso. Aí chega um determinado momento que a conta chega. Exato, Né? exato. A conta chega. No meu caso, chegou também, né? Assim como muitos empreendedores, não conhecia a ferramenta, não sabia trabalhar a gestão de tempo. Não sabia que tinha que treinar time. Né? Sei lá, quem quer Eisenhower, eu não quero saber desse cara, não. Eu quero executar logo esse serviço aqui para entregar para o meu cliente e receber. Né? Então, a minha vida tinha se tornado praticamente um ativismo. Né? Uhum. Um excesso de atividades, né? Aquela consultoria que nasceu ali às vezes com um trabalho por semana, um trabalho a cada 15 dias, um projeto por mês, passou a ser 3 ou 4 clientes sendo visitados por dia. Nossa. Né? Não, e assim, né? 4 clientes sendo visitados por dia, quando que executa, quando que faz o financeiro, quando que faz gestão de pessoas, quando que faz o imposto, Tudo ao mesmo tempo. Gente, eu cheguei a visitar, sem brincadeira, 11 clientes no mesmo dia. Meu Deus, Adi. Uma loucura, né? Parecia um zumbi no trânsito, né? Andando assim, sem brincadeira. Às vezes tinha que parar o carro assim no acostamento. Pra dar uma cochiladinha. Pra dar uma cochiladinha, Meu Deus. senão não aguentava voltar pra casa. Meu Deus. Tudo isso, né? Um empreendedor frustrado ali, achando que tava abafando, né? Mas na verdade eu tava sacrificando a minha vida e muitas outras coisas que a conta ia chegar depois. E chegou, né? Teve um determinado momento, mesmo como empreendedor. Deu burnout, né? Fiquei internado por estafa física e emocional. Foi aí, né? Conversando, inclusive, com um grande amigo meu, que é o Guilherme, né? Um beijo, Guilherme. Um abraço, né? Você mudou minha vida, né? Depois da Susan, é claro, né? E aí o Guilherme falou, cara, senta aqui comigo que eu vou te ensinar como que você vai gerir o seu tempo. A sua vida tá uma loucura, bicho. Você precisa... Né? A gente brinca, Deus sempre manda anjos na nossa vida nesse sentido, né? O Guilherme me colocou sentado, era um empreendedor já de sucesso, né? Senta aqui, eu vou te ensinar como que você faz a gestão do teu negócio. Pega uma folha de papel, divide em 4 partes e começa a escrever aqui o que você tem que fazer. Ah, ele que te ensinou. Ele me ensinou a trabalhar a matriz de Eisenhower, a matriz de gestão do tempo. E aí, foi, cara... Comecei a implementar aquilo na minha vida. Nossa, abriu assim. Abriu, juro, Cleice, foi dessa forma mesmo. Foi como encontrar, assim, o oásis na minha frente. Falei, cara, tô fazendo tudo errado como empreendedor. E aí eu comecei ali a trabalhar essa ferramenta. Muito legal. Dessa ferramenta comecei a trabalhar, e comecei a ter um gosto tão grande por essa questão de gestão de tempo, produtividade. Aí sabe o que começou a acontecer? Começou a sobrar tempo. Oh, não, aí você começou a falar, não,
Tem alguma coisa errada aqui. Aí é assim que esse empreendedor de sucesso faz. É isso aí você entendeu. Aí foi através da dor, né? Mas graças a Deus que foi. Muito legal. E aí eu comecei a trabalhar o processo de gestão de tempo, a produtividade, aí comecei a ter um gosto tão grande por leitura, Muito legal. Isso é ser um empreendedor realmente de sucesso. Porque às vezes as pessoas têm muita fixação, o cara é um empreendedor de sucesso, afixa a questão do dinheiro, né? O cara tem muito dinheiro, então ele é de sucesso. Teve um ano da minha vida que eu cheguei a fazer terapia, né? Por causa de todo esse processo de estresse, burnout, né? Pra dar uma arrumada, né? Na cabeça. Considerado como um workaholic, né? Um cara viciado em trabalho. Minha esposa mesmo, várias vezes brigou comigo e falou, vai fazer uma terapia porque você é viciado em trabalho, pelo amor de Deus, né? E aí fui, né? E o meu terapeuta, nesse meio tempo, mesmo com a terapia, eu comecei a trabalhar todos esses processos da gestão de tempo que o Guilherme começou a me ensinar. A empresa começou a melhorar assim eu continuei começando, a empresa começou a ganhar mais, eu comecei a ter mais tempo livre para pensar nas soluções, né, na parte estratégica, no crescimento. O próximo passo que eu precisava dar como empreendedor para que o meu negócio crescesse. Perfeito. E aí eu comecei a entender realmente o que era um empreendedor de sucesso. Que legal. O cara que consegue realmente ter tempo para aquilo, gerir o seu tempo. E isso é o sinônimo de um empreendedor de sucesso. Não é só o cara que ganha dinheiro. Eu falo porque o meu terapeuta chegou a falar isso para mim. Cara, eu tenho pessoas aqui que são empresários que ganham muito dinheiro. São milionárias, que são milionários que dariam tudo para conversar 5 minutos com você para você falar como que você conseguiu. Tá vendo? Dar essa virada na tua vida, né? E olha que legal isso que você trouxe bem na parte do seu principal erro. Então você teve que errar, sofrer, para conseguir ter consciência disso. E hoje eu ensino os meus alunos que legal. Empreender da forma correta para não ter que passar por tudo isso que eu passei. Muito legal. Nenhum empreendedor precisa sofrer para aprender a gerir um negócio de forma correta. É só saber quem que ele precisa seguir, modelar, né? Conhecer ferramentas e hoje tem muitas pra gente poder. É que a gente sofre enquanto a gente não sabe. Isso. Né? E aí muitos acabam sendo egoístas, orgulhosos. Mas eu sei tudo, eu sei tudo. E aí acaba não se abrindo pro novo, porque é isso. Empreender significa ter pessoas junto com você. E aí você, dentro daquilo que você começa a trabalhar, você aprende, né? Que você precisa saber construir equipe, você precisa saber liderar, você precisa aprender a delegar, descentralizar. Com certeza. Então, Não, e tem um que faz estratégia, outro que faz tática, outro que faz operacional, quem é quem nessa hierarquia. Isso é tudo aprendizado que a gente tem que ter, né? Senão, hoje, eu não estaria aqui. Estaria agora. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, não dá. Né? Vocês veem. O meu celular hoje, por exemplo, eu tenho aplicativos que bloqueiam, não é qualquer pessoa que me liga eu atendo. Hoje eu sou um empresário realmente seletivo, mas porque eu aprendi da forma correta. Investir do tempo na maneira certa. Isso. Eu não atendo também. O meu celular fica no modinho lua. E aí quem sabe desse segredo, liga 2 vezes. E tem muito cliente que fala, gente, a empresa funciona hoje sem o Attilan precisar estar presente. Com certeza, tipo o WhatsApp. O WhatsApp eu vejo quando eu preciso ver. Senão eu fico ali no WhatsApp 24 horas por dia respondendo gente. Não dá, Attilan. As mensagens elas vão indo pra trás, assim. Aí eu passo o olho, claro, né? Eu vejo se não é nenhuma urgência. Se não é, cara, eu preciso seguir. Você tem que ser o dominador da ferramenta. Perfeito. E não a ferramenta te dominar. Tipo dinheiro, né? E estatisticamente falando, né, o IBGE fala, o brasileiro ele consome hoje uma média aí de 6 horas por dia na rede social. Nossa, gente, 6 horas é muita hora. Aí eu falo pro cara que às vezes fala, mas eu não tenho tempo para fazer uma faculdade. Se não tem tempo é porque você não tá priorizando aquilo que é importante. Mas você fica 5 ou 6 horas na rede social, 2, 3 horas por dia depois que ele vai falar, casa, não, vou falar assim, você nem sabe. É isso aí. Né? Inconscientemente, aquilo ali tá minando a possibilidade dele virar um empreendedor de sucesso. Com certeza. Dele conseguir melhorar a relação dele com a própria família dele. Perfeito, ótimo. Está sendo comprometida pelo mau uso das ferramentas e das redes sociais. Muito bom, hein? Parabéns. Não dá nem vontade de acabar, né, gente? Poxa. E os erros que ele vai deixar aqui pra vocês, tá, público? Para que vocês possam se antecipar. Que é exatamente isso que a gente tá falando. Administre seu tempo de forma estratégica e tenha maior quantidade de produtos com aplicações e necessidades para o seu mercado. Eu achei muito bacana, assim, a hora que eu li isso, cara,
Porque, primeiro, você administra seu tempo de forma estratégica. Com isso, você vai ter um produto só, porque você precisa desenvolver o processo desse produto. Isso. Teve essa estratégia de tempo junto com um produto, você vai fazer vários produtos, entendeu? Acabou, né, velho? Você só replica. Só replica, cara. E aí vai ter um portfólio aí de um monte de coisa pra vender. Mas aí você tem um portfólio, precisa ter gente cuidando disso tudo pra gente. E usa hoje as ferramentas, a tecnologia a nosso favor, né? A gente falou disso, né? Inteligência artificial. Mídia digital. Né? Mídia digital. Trabalhar bem a questão do marketing e das vendas. Agenda Google. Tudo. Gente, pelo amor de Deus, põe tudo na agenda. Hora de tomar banho, põe na agenda, gente. Verdade, porque enquanto eu não sei o que eu tô fazendo no meu dia, anota tudo. Pelo menos tem gestão à vista do tempo, entendeu? Uma frase que fala na gestão de tempo. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Porque as pessoas sempre vão priorizar. Isso é normal do ser humano. É verdade. Ele vai tentar priorizar aquilo que é importante para ela. É verdade. Né? E às vezes importante para ela é o quê? É tomar o teu tempo. É isso. Não, e assim, nós como donos de um negócio, tudo meio que nasce em torno da gente, né? E, por exemplo, aqui na empresa, meu foco de gestão fica na quinta-feira. Aí é muito engraçado, porque a gestão de todo mundo entra na quinta-feira, assim, sabe? Porque toda a agenda tá ali. Às vezes tem um monte de coisa pra fazer na quinta. Mas pelo menos na quinta eu só penso em gestão, entendeu? Aí me deixa, né, a semana livre pra eu conseguir fazer o que eu preciso fazer. Estratégia, inovação, cliente. É isso mesmo, né? Então, gente, podcast. É importante que você, como empreendedor, né, aprenda a trabalhar isso na sua rotina, na sua vida. Priorizar aquilo que realmente é importante. Para você e para o seu negócio. Para você e para o seu negócio poder crescer, né? Vamos pensar assim, aquele que está com seu tempo totalmente desregulado, que não consegue... Não tenho tempo, né? Fica inventando desculpa para tudo. Tenho vários focos. Não tem foco nenhum. Tente entender o que é importante, o que você pode primeiro resolver, né? Para resolver essa questão do tempo. É claro que isso não acontece da noite para o dia, né? Mas, como a gente falou, é um processo, é uma transição que às vezes você tem que construir. É uma prática, um aprendizado. Isso, mas o importante é você correr atrás dessas ferramentas para realmente você aprender a constituir tudo isso. Exato. Né? Foi tão engraçado, né, que como que o Guilherme, por exemplo, apresentou essa ferramenta, só para vocês entenderem. Ele chegou e me mandou um link de um livro digital. Aí eu peguei e falei assim, Guilherme, você é louco? Não tenho tempo. Minha vida? Como que você quer que eu paro para um livro de 600 páginas do Donald Trump? Nossa Senhora! Eu falei, bicho, eu não consigo nem ler os livros de segurança do trabalho que às vezes eu preciso para desenvolver outros produtos. Você acha que eu vou ter tempo para ler um livro de 600 páginas do Donald Trump? Aí o Guilherme falou assim, ó, você vai usar as ferramentas que você tem hoje para começar esse processo de transformação na sua vida. Aí ele fez uma analogia com aonde você gasta hoje a maior parte do seu tempo, né? Dando aí um exemplo para quem usa isso como desculpa. A maior parte do meu tempo eu estou dirigindo, indo a clientes visitar. Então, vai ser nesses momentos, enquanto você dirige, que você vai absorver o conhecimento que você precisa para mudar a sua vida. Que legal. Aí ele falou, cara, quantas horas você gasta por dia no trânsito visitando clientes? Uma média de 3, 4 horas por dia. Meu Deus. Todos os dias. Né? Visitando 3, 4, 5 clientes. Né? 5 por semana, vezes 4 semanas por mês, já deu um monte de horas aí, melhor né? nem fazer a conta, senão a gente se frustra. E aí ele falou, cara, você vai instalar esse aplicativo aqui no seu celular, vai acionar o Bluetooth do teu carro e vai colocar o livro em formato digital e você vai ouvindo este livro enquanto você vai dirigindo para os clientes. Aí, ó. Imagina isso para um cara que pega 3, 4 horas por dia de trânsito, aquela loucura, o estresse, né? Era uma loucura, realmente. Você chegava em casa malhado, minado. Aí eu comecei a ouvir, tá bom, Guilherme, você tá falando, eu vou fazer. Eu vou ouvir, como amigo seu, né? Eu vou fazer. E fiz. No dia seguinte, coloquei ali o livrozinho, o aplicativo. O trânsito nem irritou mais, não é? Ressignificou a minha vida. Ressignificou, cara. Tinha dia que eu queria estar no trânsito para poder ouvir mais. Eu quero ouvir esse capítulo, né? Justamente. Foi o que aconteceu.
acreditem se quiser, um livro de 600 páginas, eu ouvi ele em 15 dias. Meu Deus, Átila. Virou um hábito. Virou um hábito. Legal. Aí eu comecei, cara, isso aqui, o negócio dá certo. Aí ele me passou a matriz de gestão de tempo, eu comecei a ouvir autores, empresários de sucesso, comecei a entender como que era a rotina daqueles profissionais. Aquilo ali foi me abrindo a mente, foi me abrindo a cabeça. Então, de uma ferramenta, eu comecei a ir atrás de outra. Comecei a estudar coisas relacionadas a isso. E fui colocando a minha vida, a minha empresa nos eixos ali, conforme todas as orientações daqueles profissionais e autores que eu ia ouvindo. Cara, e deu certo. E agora virou um big empresário. Galerinha, vocês viram que aqui não é mole não, hein? E aí, pra gente chegar aqui no nosso mapa de sucesso do Sr. Átila, vamos às perguntas de ouro. Já que a gente falou muito de conhecimento, de tempo, de estratégia, de aprendizagem, qual foi a característica que você teve que mudar para conseguir ser esse empreendedor que você é hoje? Já que você ficou em burnout, o que você teve que mudar? Olha, eu tive que perder o orgulho, né? Tive que ser mais humilde, né? Nesse sentido de aceitar realmente que eu estava errado, precisava mudar. Quando eu fiquei internado, por exemplo, pela segunda vez, a médica mesmo... gente, não foi uma vez, viu? Foram duas. Porque assim, às vezes não dá pra aprender de primeira, eu vou ter que fazer a segunda. Sofrer mais um pouquinho, né? Uma semana internado, Gleice. Nossa Senhora. Ligo pra minha esposa, amor, a empresa deve estar uma loucura. Como é que tá aí? Melhor nem te falar, que senão você vai surtar. Você vai ficar mais 25 dias internado. Liguei pra minha esposa e falei, amor, pelo amor de Deus, traz o meu notebook aqui pro hospital. Olha só. Aí a médica entra na sala, no leito, eu lá internado, sentado numa mesinha do lado da minha cama, trabalhando, respondendo, mandando e-mail, montando com proposta comercial roupa do hospital que a bundinha fica pra fora, sei lá. Literalmente. A médica entra na sala, enfiou o dedo na minha cara. Mentira! Foi. Você tá louco? Como é que você tá aqui internado por estafa física e emocional e tá com esse computador? Ela quase pegou o notebook na hora e quase quebrou na tua quase cabeça. Jogou pela janela. E falou assim pra mim, se você não mudar o seu hábito e a forma de você conduzir o seu negócio, você vai morrer. Literalmente. Quando ela falou isso, eu fiquei em estado de choque, mas a chavinha virou. Foi aí aonde... Eu conversando com o Guilherme, expliquei pra ele, o Guilherme, você é louco? Como é que você faz uma coisa dessa, bicho? Você tá ali quase morto. O coração... E de tanto pensar, né? De tanto pensar, o cérebro não parava ali, preocupado em atender cliente. Deus me livre, guarde. Aí foi o que o Guilherme falou, senta aqui, eu vou te ensinar agora a você fazer a gestão do tempo da tua empresa, você vai mudar e vai ser hoje. Foi aí onde ele falou, pega a folha, divide em 4, matriz de Eisenhower, aí depois da matriz ele falou, tá aqui, você vai ler esse livro. Você é louco, como é que eu vou ler esse livro? Eu não consigo ler nem livro de segurança. Não, você vai colocar o aplicativo, enquanto você estiver na rua indo visitar clientes, você vai começar a escutar. Aí comecei a escutar, aquilo ali foi causando uma cura dentro do meu coração. Que legal. E aí eu tive que baixar o orgulho, né? Ser mais humilde, né? Aprender realmente a ceder, né? Descentralizar. E aí foi aonde eu comecei. Eu preciso de alguém para me ajudar na empresa. Legal. Só a Suza já não dava conta, aí tive que aprender a como construir uma equipe, como liderar, como tirar, né, delegar realmente as funções. E isso para quem está empreendendo, para quem está... É muito difícil. É difícil, porque a pessoa não quer abrir mão, mas não que é culpa dela, porque ela criou aquele negócio, às vezes com suor, com lágrima, com gordura, né? Ela deu sangue por aquilo ali, né? Só que ao mesmo tempo aquilo Mas ali, ela não pode dar a vida. E eu tava dando a vida, literalmente, pelo negócio. Você pode dar o sangue, mas você não pode dar a vida. E aí, eu aprendi dessa forma. E aí começou... E engraçado que depois de 7 meses de todo esse processo de mudança, gente, era um livro por semana. Nossa, aí comecei a ler tanta coisa. Hoje eu tô até te imaginando, assim, numa rede, na verdade, só lendo e vendo os milhões entrar na conta. É tipo isso, né? E... o negócio foi tão legal, tão bacana, que isso foi mais ou menos ali em fevereiro, março, abril, e comecei todo aquele processo transicional. Quando foi em dezembro, gente, nesse mesmo ano, eu consegui tirar férias. Olha aí! Olha aí. Quando que empreendedor consegue tirar... Só quando tem gestão de tempo. E detalhe, tirei férias de 30 dias. Muito bem. 30 dias de férias. Nesse processo de férias, sabe o que eu fiz? Em 30 dias? Escrevi um livro
sobre todo esse processo de transformação que tinha acontecido na minha vida. Que legal. E esse livro tá ativo? Esse livro, ele se chama Agora Dá Tempo. Ai, que lindo. E aí, ele está passando por um processo de reestruturação. Aham. Pretendo lançar ele aí certeza, provavelmente muito legal. dentro dos próximos meses, né? Vai ser lançado por nós, hein? Quem sabe, né? Oh, Vamos- pô, com certeza. E fiz, né, a escrita do livro, lancei ele em formato digital. Na época, essa transformação, ela causou um impacto muito grande na minha vida, tanto que eu quis até largar a segurança do trabalho, pra você ter ideia, e me Imagina. dedicar só à vida de escritor. Agora eu vou escrever. E a empresa continuou crescendo, graças a Deus. Os processos começaram a acontecer sem a dependência do Átila. Muito legal, né? viu, E, Átila? meu, deu certo. Então isso você teve que mudar. Isso eu E tive que qual mudar. é a característica que você tem e que é sua, assim, ó? Que te trouxe nesse sucesso que você é hoje? Eu acho que a capacidade de sonhar. Que lindo. Né? Então, eu acho que algo que eu trago assim muito positivo E concretizar esse sonho, e né? concretizar, e minha esposa fala muito isso pra mim, você tem uma capacidade de levar as pessoas a sonhar. Que né? lindo. Pra você ter ideia, o negócio é tão intenso e tão impactante que eu tive caso de clientes que eu presto serviço de consultoria e às vezes a gente passa por alguns processos de implementação de política. Às vezes uma empresa quer criar uma política de segurança do trabalho, aí ela contratava, porque hoje eu não faço mais esse tipo de trabalho, mas teve muitas empresas que eu fui prestar serviço e quando eu tô ali dentro do ambiente, né, além de eu ser muito sonhadora, eu levo as outras pessoas ao redor também a começar a sonhar. Legal. Eu começo a questionar as pessoas, o que você faz? Aí eu começo a meio que induzir aquela pessoa a também a querer crescer. Legal. E eu legal. chegou num determinado momento que teve dono de empresa e falou, cara, eu não quero mais o Átila dentro da minha empresa. Mentira! Porque você inspira as Isso. pessoas e dá força pra elas mudarem. Teve uma reunião, né, que um dos donos da empresa estava ali. Falou, deixa meus funcionários aqui cabretinho, Falou, ó. cara, eu não quero mais o Átila aqui dentro da minha empresa. Ele leva as pessoas a sonhar, ele faz as pessoas terem Cara, que esperança, forte essa a frase. crescer. Eu não preciso de pessoas que tenham esperança. É o que o governo né? faz, né? Deixa a gente num cabrechinho aqui pra ninguém sonhar, né? Para você, aconteceu isso, nenhum dos nossos clientes. Então eu acredito que hoje o que eu levo de positivo para as pessoas e para os profissionais, todos os treinamentos quando eu vou fazer é isso. É levar a pessoa a acreditar realmente de que ela pode ser melhor. E ela vai construir a própria realidade dela. Então O Átila, eu acho que você hoje é mentor de muitas pessoas. E quem foi, assim, o seu principal mentor? Quem me incentivou a ser dessa forma? Quem, o quê, como? Olha, eu tive muitas pessoas chaves assim na minha vida, mas uma das pessoas que me marcou muito assim, um dos grandes mentores foi um padrasto que eu tive. Olha só né? que legal. Que foi justamente a pessoa que me ensinou a trabalhar dentro do processo da marcenaria. Ah, que Né? legal. Que eu acho que foi através dele que eu conheci A casa. a casa, o engenheiro, né? Ele era um advogado. Olha que coisa interessante. Ele era um advogado, mas que tinha como hobby a marcenaria. Muito legal. Dentro do escritório de marcenaria dele, Que legal. dentro do escritório de advocacia, na verdade, ele tinha ali uma bancada com ferramentas que quando ele estava, sabe, Era tipo o hobby dele, Isso, assim, era um né? hobby Era o mesmo. hobby mesmo. quando ele estava ali imergido em muitos processos e estava com aquele estresse, ele largava tudo e Ia fazer. para a Legal. bancada, fazia ali pequenas coisas de mexer com madeira mesmo. Que né? às vezes muitos empreendedores nascem assim, sem saber, Isso. né? E num determinado momento, ele teve vontade de largar mesmo direito, Pra ir pra marcenaria. para ir trabalhar, se dedicar Olha exclusivamente à marcenaria. Foi aí nesse meio tempo ele conheceu minha mãe. Que né? legal. Da minha mãe, ele acabou tendo o desejo real, abriu a marcenaria. Olha né? só. E aí a gente, tanto eu quanto meu irmão, que éramos naquela época 9 para 10 anos, eu tive o desejo realmente de trabalhar e peguei um gosto tão grande pela profissão, né? E aprendi, tanto que o empreendedorismo, né, que tá na nossa Nasceu veia, aí, né? nasceu aí, literalmente, conhecendo ele, né, dentro da marcenaria, tanto que ele veio a falecer depois eu tinha 9 anos quando a minha mãe conheceu ele, com os meus 13 para 14 anos ele veio a falecer. Poxa. Então foram de 4 para 5 anos ali que ele passou na minha vida, Meu só Deus, para que instigar um pouco essa questão do empreendedorismo. Com 14 anos eu tinha a minha própria oficina de marcenaria. Olha, ai, caramba, e você deixou pra contar isso no fim. Só Vocês estão vendo, gente? Por isso que vocês têm que assistir o podcast até o fim.
Entendeu? Olha isso, cara. Só que eu, embora sendo muito novo naquela época, a minha mãe, né, falou, não, você vai trabalhar como seletista. Claro, você vai trabalhar numa empresa. Né? O nosso pai, a nossa mãe, o sonho dele é que todo Era mundo, outra né, época, né? que você cresça, que você tenha um bom emprego, né, que você estude. Vai ganhar né? aposentadoria, Isso. FGT, ou Justamente. FGTS. Eu nem lembro mais. Justamente, né? E aí foi aonde eu com 14 anos tive a marcenaria, só que com 16 para 17 anos, já mesmo com o trabalho de empreendedor em marcenaria, ganhava ali os meus trocos, tudo, mas não tinha aquela segurança para ajudar em casa. E minha mãe falou, não, você não vai largar tudo para trabalhar só com a marcenaria. Em um determinado momento, quando eu fui fazer segurança do trabalho, realmente eu acabei desistindo, né, da marcenaria. Mas aí por isso voltou a empreender. E ele foi o meu grande mentor nesse sentido, assim, de ver a figura dele, né, como um empreendedor, como alguém que deixou, por exemplo, até a carreira de advogado, né, para seguir o sonho dele, que era trabalhar com madeira mesmo, né? Muito legal. E aí eu falei, caramba. Cara, e como que foi contar toda essa história aqui pra gente? Eu fico bastante à vontade, né? Foi bonito, né? E saber que a minha história de vida, assim, literalmente possa inspirar outros empreendedores, né? É isso aí. Literalmente, a não desistir do seu sonho. Que lindo, gente. A gente tá chegando ao fim aqui do nosso podcast. Aí a última frase que o senhor Átila vai registrar aqui pra gente, que é Agora Dá Tempo. Agora Dá Tempo. Que é o nome do livro. Isso, é o nome do livro. É o nome de um trabalho que eu comecei a desenvolver, né, dentro de muitos que eu faço, né, que em paralelo, hoje eu trabalho praticamente de 5 a 7% dentro desse projeto também, né, que a parte, por isso que eu falo que o 5 a 7% do que, Átila? Do meu tempo, né? Das minhas 24 horas, né, literalmente. Não, é que a hora que você trouxe, cara, tá muito certinho, assim, de 5 a 7%, viu, gente? É mal de engenheiro, né? Tudo é analítico, né? Tudo é gráfico, é número, é específico, né? Não é de 5 a 10, né? É de 5 a 7. Por isso que a gente fala dentro do Instituto, né? Desenvolvimento técnico e humano, né? Exato! Porque você tá bem misturadinho, assim, né? Tanto que um dos diferenciais, né? Que o nosso Instituto tem hoje, que muitas pessoas falam, cara, o treinamento de vocês é diferente. Que legal. É humano. É humano, né? A gente tem esse pitaco, né, de entender a dor do ser humano, e quando eu tô lá dando um treinamento, eu me coloco no lugar de quem tá sendo treinado e falo, cara, eu tenho que fazer você sonhar, a querer voar, a querer ir alto. Porque a hora que eu não estiver mais aqui, eu te incentivei, você vai incentivar outro, e assim a gente muda o nosso país, né? Com certeza. Obrigada. O Brasil é um país de empreendedores. Muito, né? Nossa. E a minha vontade, assim, com a fábrica é realmente trazer essa consciência para o nosso país. Gente, empreendedorismo é uma coisa transformadora, né? Se você realmente acredita, sonha, tem esse desejo, nunca deixe de acreditar no teu sonho e no teu desejo. Faça realmente acontecer. Procure meios, né? Para construir isso. Sabe por que, Brasil, que ele tá falando isso? Porque agora dá tempo. Adorei essa frase. Agora dá tempo. É um jargão. Tanto que as pessoas... Tem 2 jargões que eu carrego muito comigo, né? E que são expressões, inclusive, dentro do meu negócio, que é o hashtag Agora Dá Tempo. Boa. E o segundo é hashtag Só Ganha Quem Faz. Muito bem! meu irmão ainda fala, né? Quem não faz, fica pra trás. Fica pra trás. E, você que assistiu esse podcast até agora, assim, até aqui, né? Só ganha quem faz. Se você mandar agora esse podcast pras pessoas, você vai ganhar. Vai ganhar o quê? Visibilidade, porque você tá mandando um podcast muito bom pra alguém. E aqueles que... Vamos dar prêmio aqui pra galera? Vamos dar prêmio, eu gosto. Quem tiver, né, e compartilhar pelo menos essa live aqui com umas 5 pessoas, marcar depois, nós vamos dar uma forma de mandar pra você a versão digital do meu livro, hashtag Agora Dá Tempo. Não tava nem programado. Muito bem, mas... é assim mesmo, empreendedorismo na prática, a gente faz o negócio em tempo real. Então marca seus amigos aqui nesse descritivo, porque daí o Átila vai entrar em contato com você. Show. Pra conseguir dar, né, esse livro pra você. Isso. Eu vou fazer questão de cobrar o Átila, viu, gente? E vamos fazer, né, quando ter o lançamento do livro, quem sabe, vamos fazer a divulgação. Vai ser aqui no na podcast. Festa daqui. Brasil, muito obrigada pela presença de todos vocês. Na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente tá aqui novamente com
empreendedorismo na prática. Tchau! Um beijo! Uhul! Um abração, gente! Vamos pra cima!